E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Se já passaram por alguma situação familiar de morte ou de internação por uma situação muito grave que você precisou se deslocar do seu estado para um outro estado, por uma distância muito grande, de última hora e precisou comprar uma passagem aérea e viu que o preço dessa passagem de última hora é caríssimo, e você sabia que existe um sistema chamado de tarifa aérea solidária, né? Ou simplesmente tarifa aérea de luto, ou também conhecida como tarifa de emergência ou tarifa da compaixão. É isso mesmo, são descontos que podem chegar a mais de 80% no valor da sua passagem aérea em situações de morte na família ou em caso de adoecimento grave. Uma coisa pouco discutida, pouco falado, que quase ninguém sabe, são poucas pessoas que sabem disso, que eu vou trazer hoje aqui no vídeo do Hangar Calef para vocês. Então, fique aqui comigo até o final, já deixa seu like de confiança, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito importante para você, para compartilhar aí também com o pessoal que pode passar por uma situação dessa. Afinal de contas, ninguém está livre de uma emergência desse tipo. E já se inscreva no canal se você não é inscrito aqui no Hangar Calef. Então, bora parar de enrolação, bora lá pro vídeo. Solta a vinheta, editor! Bom, vamos lá, gente. Vamos entender o que significa isso. A tarifa de luto, ou tarifa de emergência, ou a tarifa da compaixão, não é um direito garantido por lei, tá? Isso não está previsto lá no PROCON, não está previsto em nada disso, não é uma obrigação das companhias aéreas. É um gesto de gentileza, de cordialidade, de compaixão que as companhias aéreas oferecem a pessoas que perderam seus familiares em um local mais distante ou em alguns casos de adoecimento grave, desde que comprovado, com descontos que podem chegar aí até 80 ou mais por cento de desconto na passagem aérea para te levar da sua cidade até a cidade onde o seu familiar gravemente enfermo está internado em risco de morte ou que já evoluiu a óbito e que você precisa se deslocar. E a gente sabe, né, que quando a gente compra uma passagem de última hora, essa passagem tem um preço muito alto, e essas companhias, pensando nessa situação de uma família que pode estar enlutada ou que algum familiar esteja em perigo de vida, que precisa se deslocar, desenvolveram essa cortesia, essa gentileza chamada de tarifa de luto ou tarifa de emergência, né? Então, não é garantido por lei, tá? É uma cortesia. A companhia aérea oferece se ela puder, se ela quiser ou não, tá? Então não adianta reclamar em PROCON, não adianta reclamar em nada, porque é uma gentileza que a companhia aérea faz. Mas como é que funciona essa tal de tarifa aérea de luto, né? Então, é uma tarifa chamada de emergencial, que gera um desconto especial no valor da passagem, né, como se fosse uma condição promocional para passagens aéreas em situações emergenciais com algum familiar. Mas existem alguns regramentos que devem ser seguidos, e cada companhia tem o seu regramento, tá? Também não são todas as companhias que oferecem esse tipo, vamos dizer, de benefício, de gentileza ou de cortesia, né? E que vai chegar aí a descontos de até 80% ou mais por cento sobre o valor da passagem, tá? A taxa base da passagem. Isso não vai incluir as outras taxas, como taxas de embarque, taxas de bagagem, elas não vão estar incluídas nesse processo de desconto. Por quê? Essas taxas de embarque, taxas de bagagem, não são de responsabilidade da companhia aérea, tá? São de responsabilidade da administração do aeroporto. Então, a companhia aérea, ela vai dar o desconto, ela vai conceder esse benefício no que compete a ela, que é a comercialização dos bilhetes ou passagens aéreas, né? Então, um ponto crucial para isso tudo é a comprovação, tá? A comprovação via documento. Eu conto para vocês que eu já passei por essa situação 2 vezes, né. Uma vez foi com o falecimento do meu pai, que aconteceu em outro estado, muito distante de onde eu estava, mas eu não sabia a época, e eu também não sabia se à época, lá em 2000, existia esse tipo de tarifação promocional aí, essa tarifa aérea de luto, e acabei comprando passagem aérea num valor altíssimo. Mas eu já passei por uma outra situação,
onde eu estava doente, tive uma pneumonia, que tive que ser internado de emergência, e no dia seguinte da minha internação eu ia fazer a apresentação da qualificação do meu mestrado e eu estava impedido de viajar. Então eu entrei em contato com a companhia aérea, já com o laudo médico, com o atestado, dizendo qual era a minha condição clínica naquele momento, e pedi a remarcação da passagem sem custo adicional nenhum para a semana seguinte. Na semana seguinte eu continuei internado, precisei lá justificar novamente, entrei em contato com a companhia aérea, que a própria atendente sugeriu: vamos deixar a sua passagem em aberto, que quando você realmente for utilizar, você pode remarcar sem custo nenhum. Então, isso também vale para condições de pessoas que tinham uma viagem marcada, que houve o falecimento de um familiar ou adoecimento da pessoa ou de algum familiar próximo, que impede aquela viagem, então ela vai gerar toda essa documentação comprobatória para a companhia aérea, vai enviar para ela e ela vai prorrogar por até um ano a remarcação da sua passagem sem multa e sem custo adicional nenhum. Então isso daí não é uma obrigação, tá? É uma cortesia que a companhia aérea faz. Mas a dica que eu dou é não ir para o site comprar essa passagem, né, com desconto de luto ou desconto emergencial. O ideal é entrar em contato com a companhia aérea, ligando mesmo e explicando a situação, que cada companhia aérea tem a sua regra e ela vai te explicar o que, que você precisa fazer para ganhar, para receber esse desconto na passagem ou até mesmo a gratuidade em algumas situações, para você enviar o documento para o e-mail que ela vai te direcionar, porque você precisa ter o comprobatório para isso, né? Então, existe uma flexibilidade entre as companhias aéreas, que são bem distintas entre uma para outra. Eu vou falar das três principais que nós temos no Brasil, né? A Latam, a Gol e a Azul, tá? Então, vamos começar pela Latam. A Latam é a companhia aérea que tem uma política mais flexível em relação à tarifa de luto, né? A tarifa de passagem aérea de luto, que eles chamam de emergência familiar, tá? Então, ela cobre situações de falecimento ou de hospitalização grave com risco de morte de algum familiar, tá? Então, esse grau de parentesco também é bem definido pela Latam, né? Então, são parentes diretos, como pais, filhos, irmãos, avós, netos, cônjuge, parceiro civil, né? Em alguns casos, até tio, primo, sobrinho, sogros, noras, genros, né? E é válido tanto para voos nacionais quanto para voos internacionais, tá? Mas a solicitação foi como eu falei para vocês. Não vá para o site comprar a passagem, porque você vai comprar a passagem com o preço cheio, tá? O ideal é entrar em contato com a companhia aérea, ligar para a central de vendas ou ir até uma loja da Latam no aeroporto para poder fazer a solicitação dessa tarifa de luto, né? Ou tarifa emergencial, né? Então, a forma mais rápida de se resolver isso é através da ligação. Então, como eu falei, o ideal é ligar e fazer contato direto com a companhia aérea. Eu até encontrei alguns telefones e alguns contatos que eu vou deixar aqui na tela para vocês saberem, um contato de WhatsApp, tá? E um contato também da central de atendimento, né? Aqui é um 0300 para todo o Brasil, né? E um 4002 que são destinados para as capitais, né? Mas e se eu já comprei a passagem, né, na situação, no desespero, eu comprei a passagem, precisava ir para o sepultamento, precisava ir lá ver aquele familiar direto que está gravemente internado num hospital, numa UTI da vida, por exemplo, eu já comprei a passagem. Posso ter esse desconto? Na Latam, ele faz um reembolso parcial, tá? Para essas situações onde você vai entrar em contato com a companhia aérea, né? Ela te dá um período aí de 7 a 30 dias para poder fazer esse reembolso, mas é claro que ela vai pedir toda a documentação que comprove aquele evento para ela poder fazer o reembolso do valor ou gerar um valor de voucher, de passagem para você utilizar depois. Isso daí vai ser em acordo com a companhia aérea, tá? Então ela vai fazer esse reembolso de urgência, né? Então é um reembolso parcial
que vai acontecer compatível aí com desconto de que você tivesse comprado ali direto por telefone ou numa agência da Latam, né. Então ela te dá essa flexibilidade de remarcação sem multa, que é válida aí até por um ano, né. E quais são os documentos, Sandro, que a Latam exige nessa situação? Então ela vai te pedir, né, provavelmente a certidão de óbito é aquele documento, né, que é preparado pelo cartório dizendo que aquela pessoa realmente faleceu, ou a declaração de óbito. Existe uma diferença. A certidão é o documento feito pelo cartório. A declaração de óbito é aquele documento feito pelo hospital, né, ou pelo SAMU, ou por qualquer outro médico, que declara que aquela pessoa morreu, e com aquele documento, que são 3 vias, né, fica uma via no hospital, uma via na vigilância epidemiológica e uma via com a família, você vai também fazer o scanner daquele documento, né, ou da certidão de óbito ou da declaração de óbito, para poder enviar. E juntamente documentos que comprovem o seu grau de parentesco com aquela família, com aquele familiar ou com aquela pessoa que foi a óbito, né, dentro dos critérios da Latam, né. Então isso daí também tem que ser enviado para poder fazer essa comprovação, porque muitas vezes a certidão de óbito não fica pronta na hora, mas a declaração de óbito, você conversando, né, com o atendente lá da companhia aérea, ele vai te direcionar e vai te dizer se pode, se é válido ou não a declaração de óbitos, ou se eles exigem realmente a certidão de óbito. Mas mesmo assim você vai ter lá, você vai comprar passagem, você pode solicitar depois o reembolso aí daquele desconto promocional para tarifa aérea de luto, né. Agora vamos para a Gol, tá. A Gol, ela também oferece esse serviço, né, essa gentileza, né, eu costumo chamar de não serviço, mas de gentileza, porque ela não é obrigada, falo mais uma vez sobre isso. Só que ela é mais restrita na questão do grau de parentesco, tá. Então ela cobre situações somente relacionadas a familiares de primeiro grau, tá? Cônjuge, pai, mãe ou filho, tá? E é, apenas considerada para situações de falecimento. Adoecimento não, tá? Adoecimento grave não, só em questão de falecimento. E diferente da Latam, que é tanto para voos nacionais quanto internacionais, a Gol só oferece essa gentileza aí para os voos nacionais, né? E o desconto pode chegar aí até 80% no valor da passagem e, como eu falei em relação à Latam, o segredo é ligar e entrar em contato com a central de vendas, que eu também vou deixar aqui os telefones que eu encontrei da Gol para esse tipo de ação que possa ser feita necessária na compra de uma passagem, né? E ela também permite a solicitação de reembolso aí num período bem curto, tá? De 7 dias. Então, como eu havia falado, o segredo é ligar nesses canais de comunicação que eu deixo aqui e o período de reembolso da Gol, ele é um pouco mais curto, ele é um pouco menos flexível do que o da Latam. A Latam dá aí de 7 a 30 dias, a depender da situação, e a Gol dá um prazo aí de 7 dias, conforme as informações que eu encontrei para poder fazer essa questão do reembolso caso você compre, né? E a documentação é praticamente a mesma, tá, gente? Então, é a certidão de óbito ou a declaração de óbito, por isso que é importante ligar para a companhia aérea para saber o que ela prefere. Eu, às vezes, olha, eu não tenho a certidão de óbito aqui ainda, mas eu já consegui o PDF, né? Importante que não seja foto, que seja documento em PDF, isso é bastante importante saber, tá, gente? Porque foto pode ser adulterada, tá? O PDF ali é um documento mais fixo, mais físico, né? Que você pode encaminhar ali para a companhia aérea para comprovar aquela situação. Então, não tenho a certidão de óbito, mas eu tenho aqui o PDF da declaração de óbito comprovando que realmente o meu familiar, né, que no caso da Gol ela só permite esse benefício para familiares de primeiro grau, né, parentesco de primeiro grau, né, e a sua documentação que comprove o seu grau de parentesco com aquela pessoa, tá? Então, atente-se a isso daí. Dica importante: ligue para a companhia aérea, não compre no site, porque você não vai conseguir comprar com esse desconto de tarifa de luto, tá? Já a Azul, tá, linhas aéreas, ela tem uma flexibilidade contratual, tá? A Azul, ela não tem
oficialmente essa tarifa de luto, né, mas ela diz que ela analisa junto com a sua equipe, né, caso a caso, né, então ela não tem essa padronização da tarifa de luto, né, então eles analisam pontualmente essa situação, tá, e vai depender da flexibilidade contratual. Então as ações mais eh eh, comuns da Azul Linhas Aéreas estão relacionadas à isenção de multas, a não pagar taxas de remarcação. Às vezes você tinha uma viagem programada e um familiar seu faleceu ou internou, ficou doente, ou você mesmo ficou doente e não vai poder viajar naquele voo que foi programado, a Azul, ela não te cobra multa para remarcação e não te cobra nenhum tipo de taxa para poder fazer essa remarcação ou cancelamento da passagem, né, desde que você comprove que houve o falecimento da pessoa, tá, ou que você está doente, está internado, mas ela não tem um critério definido para oferecer a passagem. Ela está mais relacionado ao a isenção das multas e taxas de cancelamento e de remarcação. Mas, né, eu costumo sempre falar, o não é certo, ligue e tente garantir. E eu recomendo também que você tente ver nas 3 companhias aéreas, né, qual é a melhor situação. Mas eu sei que numa situação dessa é bem complicada, a gente acaba indo para aquela que encontra o voo mais rápido, né, o voo mais curto, o voo que tem mais proximidade com o horário que a gente precisa, né? Então a gente acaba indo nessa daí. Mas é importante a gente também saber que pode procurar outras companhias, que também é importante para a gente saber o horário de voo, né? Porque tudo tem horário, né? O horário do velório, o horário de sepultamento, o horário de visita na UTI, né? O nível de gravidade daquela pessoa. Então, tudo isso vai influenciar, né? Mas na Azul é só para casos de cancelamento, tá, de voo ou remarcação sem cobrança de taxas nenhum, tá? Então, importante também entrar em contato, estou deixando aqui o contato que eu encontrei da Azul, né, para poder se fazer esse diálogo com a equipe lá para fazer a remarcação, né, que no caso da Azul é remarcação. E os documentos que você vai precisar são basicamente os mesmos, tá? Certidão de óbito ou declaração de óbito, um documento seu que comprove o seu grau de parentesco com essa pessoa, né? E o seu localizador de reserva, que as outras também vão pedir o seu localizador de reserva. Isso é importante. Pegue já ligue com toda a documentação na mão, tá? Inclusive a sua passagem, porque eles vão pedir o localizador da sua passagem para poder acessar o sistema e gerar todo esse processo aí da remarcação ou da concessão dessa tarifa de luto, né? Então, dicas para a gente encerrar aqui, né? Dica de ouro para a gente não errar. Então, contato direto com a companhia aérea, ou por telefone, ou pelo WhatsApp, ou indo direto no balcão da companhia aérea do aeroporto, tá? Levando já, se for no balcão da companhia aérea, já leve toda a documentação, sua documentação pessoal, documentação de pessoal de quem vai viajar com você, a certidão, declaração de óbito, né, nem que seja em PDF, já impresso, tudo certo se você for no balcão. Se for no canal de comunicação por telefone, já deixe tudo preparado, tudo escaneado, porque eles vão pedir para você enviar, então já deixa tudo engatilhado para poder enviar para o e-mail que eles vão passar para você e aguardar. No caso, se você comprou a passagem, você tem aí, né, de 7 até 30 dias, a depender da companhia aérea, para entrar em contato e fazer a solicitação do reembolso, caso você comprar uma passagem no valor muito caro, que a gente sabe que passagem de última hora é bastante caro, né? Então, é uma dica que eu acho valiosa, importante, que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu já passei por essa situação 2 vezes, e uma eu não sabia, e a outra eu consegui usar porque eu estava doente, então eu comprovei que eu estava doente e internado, e consegui remarcar a minha passagem sem custo nenhum, sem problema nenhum. Veio a resposta em menos de 2 horas, dizendo sobre a remarcação da primeira vez que eu precisei, e depois o cancelamento do voo sem que eu perdesse nada. Então, é uma situação que a gente não está isento de passar. Mas me conta aqui nos comentários se você já precisou utilizar essa tarifa de luto, se você já conhecia, eu já tinha ouvido falar da tarifa de luto nas companhias aéreas, e já deixa aqui o seu like, que eu acho que essa informação foi muito válida e importante para você.
curte o vídeo, compartilha com o pessoal e eu deixo para vocês um grande beijo no coração, um abraço de urso e fui. Valeu!